Hoje estamos a começar a assinalar hoje o Dia Mundial do Professor. Portanto, nós temos o Dia Mundial do Professor amanhã, 5 de outubro, mas amanhã temos um plenário a nível mundial, em webinar, claro, promovido pela Internacional de Educação, no qual iremos participar e, portanto, decidimos que hoje era o dia indicado para estarmos aqui e até porque tem uma outra vantagem, a Assembleia da República está a funcionar, os deputados estão cá e, portanto, é também um dia em que pretendemos deixar as nossas mensagens, diria assim, ao poder político, neste caso à Assembleia da República, e com certeza que aqui ao Ministério da Educação, apesar das obras na 24 de julho, também se vai conseguir ouvir. É um contexto em que se passa muita coisa, o Orçamento do Estado vai ser apresentado na próxima semana, há uma negociação com o Ministério da Educação a decorrer, é também isso que vem trazer este cenário? É também, é um contexto muito particular, o Orçamento do Estado vai ser apresentado já dentro de menos de uma semana. Como nós todos conseguimos perceber pelos dados, por exemplo, divulgados ontem pela OCDE, em Portugal o investimento na educação está a 1.500 euros por aluno abaixo da média da União Europeia, o que significa qualquer coisa como 1.500 milhões de euros a menos do que aquilo que se investe na União Europeia em média. Os professores em Portugal têm sido daqueles que tiveram as valorizações mais baixas, metade do que aconteceu dentro não só da União Europeia, mas da própria OCDE, que é mais que a União Europeia. Portanto, do ponto de vista do salário, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista da estabilidade, um professor hoje começa a trabalhar aos 20 e poucos anos, a arranjar emprego, mas só aos 50 quase é que consegue entrar num quadro e ser efetivo. Depois a questão dos concursos, com esta tentativa do Ministério de pôr diretores a fazerem de patrões e a poderem escolher os seus professores, qualquer coisa como substituir a escola democrática pela escola autoritária, em que o patrão escolhe os empregados e, portanto, quando não gosta, põe-nos a andar. Temos também, neste momento, a revisão dos salários, que já percebemos que os salários este ano, com uma inflação de 9%, não vão ter qualquer compensação. O aumento foi de 0,9% e para o ano aquilo que se está a anunciar e que foi ontem em reunião apresentado anda na ordem dos 2%, podendo ir aos 3% no máximo para os professores, para uma inflação que se prevê entre os 7% e os 8%. Portanto, é uma desvalorização muito grande da nossa profissão e, portanto, neste momento em que em todas as organizações internacionais, ainda a ONU, no passado mês de setembro, veio dizer que é preciso investir na educação, que é preciso investir nos profissionais docentes. A Unesco, na mensagem deste 5 de outubro, deste Dia Mundial do Professor, voltou a repetir isso, mas Portugal participa nestas iniciativas, até subscreve estas declarações, mas depois, quando chega a aprovar as medidas e a aplicar as medidas, em Portugal isso não acontece. E, portanto, nós, inclusivamente, hoje vamos ter aqui uma palavra de ordem que vai ver-se várias vezes levantada numas placas que aqui temos, que é precisamente o respeito, a exigência de respeito, porque é o respeito pela carreira, é o respeito pelo salário, é o respeito pela estabilidade, é o respeito pela profissão, também com situações como aquela que nós vivemos ainda há muito pouco tempo em relação à mobilidade por doença, em que professores chegam até ao fim da sua vida sem terem tido a possibilidade de se aproximarem da sua residência e são obrigados a manterem-se atestado médico. Enfim, tudo isso leva-nos a que a palavra respeito seja hoje uma palavra-chave naquilo que se exige para os professores. E hoje estamos aqui para exigir esse respeito. Não apenas no discurso, que esse às vezes até parece estar presente, mas essencialmente nas medidas, porque essas aí o respeito está completamente fora e é completamente ausente das medidas e das políticas do governo. Esse respeito que a frente propriamente tenciona haver no Orçamento do Estado? É esse respeito. Nós tivemos um Orçamento do Estado este ano, que foi um Orçamento do Estado, como sabemos e como nós dissemos, parecia feito para uma profissão, um país, aliás, onde não há docentes, onde não há professores, a palavra professor estava ausente, onde nada surgiu no sentido de poder valorizar a profissão de professor, e quando digo valorizar, estou a falar de salário, estou a falar de carreira, mas também estou a falar, por exemplo, da aposentação, o rejuvenescimento da profissão, estou a falar dos horários de trabalho. Foi um orçamento que passou ao lado dos profissionais docentes, um orçamento que fica muito aquém daquilo que a escola pública e a educação exigem e, portanto, quando nós falamos em respeito pelas pessoas, falamos em respeito pelos professores, falamos em respeito pelas escolas, falamos em respeito pela educação e, portanto, falamos em respeito pelo povo português. Um dos principais problemas tem a ver com a falta de professores nas escolas. Qual é o ponto de situação neste momento?
Pois, tudo aquilo que eu acabo de dizer da falta de respeito pela profissão tem essa consequência. Faltam muitos professores nas escolas e só não se nota mais o problema porque nós hoje temos uma profissão, ou melhor, temos uma situação em que cerca de metade das escolas já está a recorrer a pessoas que têm a formação científica, mas não são professores, não são profissionalizados e, portanto, isso está a disfarçar o problema. Mas não resolve o problema dos jovens não quererem ser professores e dos jovens professores estarem a abandonar a profissão. Portanto, aquilo que nós hoje aqui temos e aquilo que nós temos que obrigar o Ministério e o Governo a fazerem é a deixarem-se de medidas avulsas, a deixarem-se de medidas para disfarçar um problema que é grave e a tomarem medidas que o resolvam, porque sabemos que nem sempre é fácil ser uma solução imediata, tendo em conta a gravidade que o problema já tem, mas que resolvam este problema. E, portanto, aquilo que nós queremos é precisamente que o Governo deixe de uma vez por todas de fingir que pode resolver o problema com pequenas medidas que o disfarçam e começa a encontrar soluções como deve ser e dignas e válidas para que o problema no futuro não venha ainda a agravar-se mais. Neste momento nós calculamos assim numa margem que já é uma margem muito larga porque é muito difícil de fazer a avaliação, que no mínimo 60 mil alunos não têm aulas, eventualmente este número pode chegar aos 100 mil, portanto o intervalo é bem grande, mas é muito difícil nós calcularmos, tendo em conta que só temos acesso àquilo que as plataformas digitais nos permitem ver, sendo que, e eu lembro que sempre que falta um professor na educação pré-escolar ou no primeiro ciclo, os alunos não lhes falta um professor, falta-lhes um professor e portanto não têm aulas porque tem apenas um educador ou professor, portanto é um problema que é tão ou mais grave que os outros porque estão a ter neste momento apenas uma ocupação do seu tempo e não as aulas que deveriam ter desde o início do ano com os seus professores. E tem expectativas que as negociações que estão a decorrer com o Ministério possam ser um passo para ajudar a resolver esta situação? Nós esperávamos que sim, nós queríamos que sim, só que nós propusemos ao Sr. Ministro da Educação a discussão e a aprovação de um protocolo negocial, alguma coisa que pudesse prever para a legislatura, não era agora para este orçamento apenas, não era para o imediato, era para a legislatura, alguma coisa que permitisse que nós, ao longo da legislatura, dessemos respostas de uma forma faseada, gradual, em 4 anos, bem como eles querem fazer para os salários, mas curiosamente não querem fazer para os problemas da profissão de professor. E, portanto, esse protocolo negocial, em nossa opinião, merecia ou deveria ter tido uma primeira reunião antes do Orçamento do Estado, que era para podermos já ver o que é que nós, no Orçamento do Estado para 2023, poderia vir a incluir. O Sr. Ministro foi sempre empurrando, em junho marcou para julho, em julho tirou para agosto, em agosto para setembro, em setembro diz que só depois do Orçamento do Estado, ou seja, quando as coisas já estão um bocado fechadas e já é difícil mexer-se. Da nossa parte, aquilo que podemos dizer é que não vamos desistir, estamos aqui hoje, vamos à luta, vamos ver o que vem o orçamento e com certeza que se o orçamento continuar a ser um orçamento que esquece os professores, não vamos fazer uma nova concentração apenas, podemos ter que partir para formas de luta bem mais elevadas. Isso é o que vamos discutir com os colegas, que podem ser manifestações, grandes manifestações, que podem ser greves, que podem ser só de professores ou ser em convergência com outras organizações. Isso é o que vamos ver para já. Aquilo que nos preocupa é o facto do Ministério da Educação continuar a empurrar para a frente a discussão de um protocolo social que fosse alguma coisa, algum protocolo destinado a identificar os problemas. E aí o Ministério, e o Ministro, enfim, este Ministro é da equipa ministerial há 6 anos, não é? Conhece bem os problemas e nós começámos a discutir as soluções, mas ao que parece não é para já essa a intenção do Sr. Ministro, que é muito mal que aconteça e com certeza se assim for terá a resposta que deve ter.